Certo dia, uma serpente começou a perseguir um vagalume, e ele voava com todas as suas forças, com tudo o que podia, até que não estava aguentando mais. E a serpente chegava cada vez mais perto dele. De repente, o vagalume parou e perguntou: Antes de você me devorar, deixa eu te fazer pelo menos 3 perguntas. E a serpente disse que sim. Ele poderia fazer uma pergunta antes. Eu sou parte da sua cadeia alimentar? E a serpente respondeu que não. Eu fiz para você alguma coisa de mal ou ruim? E novamente a serpente respondeu que não. Então por que você quer me devorar? E a serpente simplesmente respondeu: Porque eu não suporto te ver brilhar. O que conseguir absorver dessa parábola? Que esse tipo de situação é comum e real, pois quando uma pessoa começa a se destacar ou compra algo novo, por certo haverá alguém que não suporte o seu crescimento. E você pode me perguntar se essa história tem a ver com a questão da inveja. Mal-olhado, olho gordo, eu posso afirmar com propriedade que esses sentimentos ruins existem. Porém, eles só têm poder quando você dá poder a eles, quando você se importa. Isso aqui é algo bem interessante. Inclusive, eu falei um pouquinho disso na reflexão de hoje sobre a, a Ana e Penina. A reflexão de hoje está no capítulo de 1 Samuel, capítulo 1, né, de 1 Samuel. E especificamente era sobre o versículo 6 e o 7, se eu não me engano. E era justamente isso. A Ana, ela ficava tão irritada com a Penina, né, que nem comer ela conseguia, né? A minha versão estava descrita assim: ela não conseguia nem comer, só chorava, né? E todos os anos ela passava por essa situação ali específica, mas imagina como eram os dias delas, né? A Penina estava ali, ela tinha filhos, a Ana não podia gerar filhos, e mesmo tendo filhos, a Penina ainda atormentava a Ana com aquilo que ela não podia ter. Então, quando a gente não consegue ter a nossa identidade firmada no Senhor, a gente passa por aí tentando sobreviver essas situações, né? Como se fosse esse vagalume fugindo dessa serpente, né? E ela tá sempre ali tentando devorar, porque ela tem que, o vagalume ele tem que estar ali, caído, quase morto, né? Se ele estiver voando, não tá bom. E o que acontece isso, né? A gente não tem que focar nas pessoas, a gente não tem que focar, eu sempre tenho batido nessa tecla, porque pessoas ruins, pessoas invejosas, pessoas mau caráter, sempre vai ter. Nós estamos em um processo de transformação constante. A pessoa que me fere hoje, amanhã ela pode ter um encontro com o Senhor, ter a sua identidade restaurada e ser totalmente transformada por Deus, começar ali o seu processo de lapidação. Com certeza, quem conviveu comigo no passado vai ter talvez histórias diferentes da que vocês vê hoje. Vocês estão conhecendo a minha versão hoje, uma versão mais lapidada, mas quem me viu lá no início talvez foi muito ferida por mim. Né? Então, isso pode acontecer com todo mundo. Talvez em algum momento da minha trajetória, se eu encontrasse todas as pessoas com quem eu convivi, talvez teria pessoas que ia falar que eu fui essa serpente, né? Talvez alguém poderia dizer que eu fui uma pessoa invejosa, uma pessoa mau caráter, né? Talvez alguém já me chamou desses nomes. E com certeza eu já fiz isso, já falei, né, mal das pessoas, julgando as pessoas por causa disso. Mas eu sempre tenho falado isso porque depois que a minha mentalidade mudou,
o Espírito Santo de Deus trouxe esse renovo para a minha mente. O problema não está nas pessoas. Todos nós somos filhos de Deus e estamos num processo de transformação. E aquilo que eu fiz no passado não me define. A partir do momento que eu entendo, o meu foco agora é viver essa transformação, não ficar olhando para o meu passado com um sentimento de culpa. O que eu posso fazer pelas pessoas que eu feri no tempo da minha imaturidade, no tempo que eu também estava amargurada como Penina, né? Talvez a Penina estava ali, né, se sentindo inferior à Ana. Por quê? Porque o Eucana sempre tratava ela bem, apesar dela não poder gerar filhos. O Eucana amava ela, tanto que está descrito na palavra que todos os anos, na hora de oferecer o sacrifício, Eucana dava 2 vezes mais para Ana, né? Ele separava ali uma parte para Penina, ele separava ali uma parte para os filhos, mas para Ana, está escrito lá na minha versão, está escrito para Ana, Eucana dava 2 vezes mais. Então, talvez seja por isso a razão da Penina estar sempre ali alfinetando a Ana com aquela dor que ela sofria, né? E a gente vê isso. É isso, a gente vê sempre isso acontecendo. Mas o que que muda? A nossa mentalidade. A partir do momento que nós temos a nossa identidade firmada no Senhor e a gente para de olhar para a nossa dor, a gente para de ficar com um pensamento de vítima. Eu não mereço isso. Por que essa pessoa está me maltratando? Por que ela está me perseguindo? Por que ela está querendo me devorar? Né? A gente começa a olhar para o Senhor. Porque sempre a gente vai ter que lidar com esse tipo de situações. Pessoas que não suportam o crescimento das outras. Sempre vamos ter que lidar com isso. A paz do Senhor, Ângela. Seja bem-vinda. Vamos continuar aqui a nossa leitura. Então, como ela disse aqui na última frase, somos nós que damos poder às pessoas para que elas nos atinjam, para que elas nos firam. Nem sei como que pronuncia essa palavra direito, mas enfim, acho que vocês entenderam, né? Meu português é daquele bem da roça, tá, gente? Então, não se incomodem com isso, porque senão, foca na mensagem. Quando a gente tem a nossa identidade restaurada, né, a gente entende que se uma pessoa está me ferindo, não é que eu não vou ficar chateada. Por exemplo, hoje, né? Eu ainda me deparo com pessoas ingratas, com pessoas maldizentes, pessoas que reclamam de tudo, murmurando ao invés de agradecer. Eu me deparo. O que mudou hoje? Foi a minha mentalidade. Eu sei, hoje, quando eu estou conversando com alguém, eu identifico, né? Ela está com a dor e ela precisa de cura. Mas não sou eu não estou aqui para salvar ninguém. Né? Quando ela estiver pronta, o Senhor vai direcionar, o Senhor vai fazer assim como Ele fez comigo. Né? Então, eu não trago para mim. Eu sempre oro ao Senhor, porque vamos supor que uma pessoa me ofendeu de alguma maneira. Eu sempre vou orar e perguntar ao Senhor, né? Se aquilo foi um ataque à minha identidade por causa da questão espiritual, ou se é simplesmente porque a pessoa se sentiu ofendida, ameaçada com alguma coisa por causa de uma dor que ela tem e ela está reagindo, né, se defendendo de alguma maneira. Sempre vou orar nesse sentido, mas eu não vou trazer para o pessoal e eu ter uma questão ali com aquela pessoa, porque eu sei que ela está ferida. E eu já fui uma pessoa muito ferida, muito amargurada, e eu sei, né, o quanto é difícil você conseguir separar uma coisa da outra, né? Então, sabendo esse caminho, eu consigo ter essa graça de não ficar remoendo sentimentos contra as pessoas que me ferem ou que me ofendem de alguma maneira. E é isso, fica até difícil. Quando você tem esse tipo de mentalidade, fica até difícil uma pessoa ofender a gente, porque você nunca vai levar para o lado pessoal, né? E às vezes até a pessoa está com intenção de te dar ali uma indireta, né? Bem direta às vezes, mas você não está focada nisso. Você não tá, às vezes não dá nem para perceber.
Já teve casos da pessoa falar assim: "Nossa, a pessoa tá". Eu falo: "Nem percebi se essa foi a intenção dela". Se ela fez, com intenção ou não, pra mim não fez diferença, porque eu não entendi, eu não percebi. Eu estou focada em outra coisa. Diferente de quando a gente tá ferida e amargurada, eh, a gente olha com os olhos da dor. Então, às vezes, a pessoa faz uma brincadeira, você já leva para o lado pessoal. Por quê? Porque a ferida está muito ali machucada. Então, qualquer coisinha é como se fosse um sal ali que espirrou. Ou quando você está com o dedo cortado e você vai lavar a louça lá na pia, a água faz doer, né? E a água não é para machucar, a água é só para limpar. A água é benéfica, mas como você está machucado, a água vai ali te fazer sentir dor. Então, é mais ou menos isso. Uma pessoa que está ferida, tudo vai fazer ela se machucar e sofrer mais. Às vezes você vai dar um conselho para a pessoa tá tão ferida que ela não consegue absorver aquilo como um conselho. Ela já pega como um ataque, como uma rejeição, como uma humilhação, como uma injustiça. Então, é muito difícil se relacionar com pessoas feridas, né? E eu lido muito com isso. E eu já fui uma pessoa tão ferida a ponto de ser insuportável lidar comigo, porque hoje eu olho meus comportamentos e eu percebo que as pessoas que ficaram e as pessoas que caminharam comigo, tipo, me empurrando ladeira abaixo para eu superar isso, mesmo sem tanta sabedoria ou conhecimento nessa área, né, de cura emocional, eu percebo que sim, houve pessoas que Deus enviou para me salvar daquele calabouço que eu estava. E assim, elas ficaram porque Deus mandou, porque Deus falou. É sua responsabilidade, a sua missão é essa. E você não tem permissão para ir embora, para abandonar, para deixar. Então foi uma missão impossível que elas receberam de Deus, assim. Porque hoje eu olho para trás e consigo identificar que em momentos que eu fui extremamente insuportável de aguentar, né? E só que quando a gente está ferida, quando a gente está machucada, a gente não consegue ver nada disso. E às vezes tudo que a gente vê é mais dor e mais sofrimento. Às vezes a pessoa está cuidando e você está vendo como invasão de privacidade, a pessoa está tentando cuidar, te ajudar, você está vendo como pessoa intrometida. Então é extremamente difícil lidar com uma pessoa que está em sofrimento profundo. É muito difícil lidar. A gente permanece quando Deus fala: essa missão é para você. Você só tem permissão de sair quando você encerrar esse ciclo com a pessoa. Até lá, suporte, carregue essa cruz. Porque se não for assim, dificilmente alguém vai ficar. Porque é muito difícil e às vezes a gente não tem sabedoria para lidar. É o Espírito Santo que traz essa capacitação quando você recebe essa missão da parte de Deus, porque é muito difícil você aconselhar uma pessoa que está em sofrimento profundo.